Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Fátima renega o filho, entrega o bebê para a adoção e enlouquece Raquel com decisão chocante. A reta final de Vale Tudo promete abalar o público com uma das decisões mais polêmicas da trama. Depois de tanto enganar, manipular e passar por cima de quem cruzou seu caminho, Maria de Fátima vai enfrentar um desafio que nenhum golpe ou plano pode resolver: a maternidade. O nascimento de seu filho com César traz à tona todas as suas fragilidades, culminando em uma atitude que deixará até mesmo Raquel, sua mãe, completamente fora de si. A história avança há alguns meses, e o clima é de expectativa e transformação. Solange e Fátima aparecem prestes a dar à luz, cada uma vivendo a gravidez de forma completamente diferente. Enquanto Solange encara o momento com serenidade e emoção, Fátima vive tomada pela ansiedade e pela confusão. A jovem, que sempre sonhou em subir na vida e conquistar status, se vê pela primeira vez diante de algo que o dinheiro, o luxo e a aparência não conseguem controlar: o amor materno, ou, no caso dela, a ausência dele. O parto de Fátima ocorre em meio a muita tensão. César, o pai do bebê, se mostra distante e frio, deixando claro que não tem o menor interesse na criança. "Esse filho não era parte dos meus planos", ele chega a dizer, com a indiferença que sempre marcou seu caráter. Mesmo assim, o bebê nasce saudável, um menino forte, que recebe o nome de Salvadorzinho, uma escolha que ironicamente parece simbolizar o que Fátima mais perdeu: a chance de se salvar de si mesma. Raquel, por outro lado, vive esse momento com um misto de emoção e esperança. A avó se encanta pelo neto desde o primeiro instante em que o segura nos braços. "Ele é um anjo, Fátima, um presente de Deus. Você vai ver, esse menino vai mudar a sua vida", diz ela com lágrimas nos olhos. Mas Fátima, ainda exausta e fria, apenas desvia o olhar, evitando o contato com a criança. Os dias passam, e a rejeição de Fátima ao próprio filho se torna evidente. Ela evita amamentá-lo, não suporta o choro do bebê e reclama constantemente da falta de liberdade. "Eu não nasci para isso, mãe. Eu não sou como você. Eu não quero ficar presa a uma criança", dispara irritada, enquanto Raquel tenta fazê-la entender a responsabilidade que carrega. Raquel, que sempre lutou com unhas e dentes para dar uma vida digna à filha, sente o coração se partir ao perceber que Fátima não tem o menor instinto materno. Ela tenta conversar, aconselhar, lembrar do valor da família, mas tudo parece em vão. Fátima está decidida a continuar vivendo apenas para si, sem abrir espaço para o amor que poderia vir com a maternidade. Mesmo com o apoio da mãe, Fátima começa a se sentir sufocada. As noites mal dormidas, o cansaço e a cobrança constante de Raquel fazem com que a jovem se sinta presa, como se tivesse perdido o controle de sua própria vida. Aos poucos, ela começa a alimentar um pensamento perigoso: o de abrir mão do filho. Numa tarde chuvosa, exausta e emocionalmente instável, Fátima toma a decisão mais drástica de sua vida. Ela comunica a Raquel que pretende entregar Salvadorzinho para a adoção. "Eu não quero esse menino, mãe. Eu não consigo amar ele. Eu quero que ele tenha uma vida melhor, com alguém que saiba cuidar dele", diz, fria e direta, enquanto Raquel fica em choque. A reação da matriarca é devastadora. "Você enlouqueceu, Fátima! Esse menino é o seu filho! O seu sangue! Como você pode pensar em abandoná-lo assim?", grita Raquel, tomada pela indignação. As lágrimas correm por seu rosto, mas Fátima mantém a expressão firme, como se tentasse se convencer de que está fazendo o certo. Raquel tenta de todas as formas dissuadir a filha. Pede, implora, se oferece para criar o neto sozinha. Mas Fátima parece surda às súplicas da mãe. "Você sempre quis mandar na minha vida, mãe. Agora chega. Eu vou fazer do meu jeito. Eu quero recomeçar, e esse menino me prende ao passado", afirma, deixando claro que não vê Salvadorzinho como um vínculo de amor, mas como um obstáculo para seus planos de ascensão. Desesperada, Raquel procura César, tentando apelar para o senso de responsabilidade dele. Mas o homem, como sempre, demonstra frieza. Se ela quer dar o menino, é problema dela. "Eu nunca quis esse filho mesmo", responde com um sorriso cínico, fazendo Raquel sentir ainda mais raiva e impotência. Nos dias seguintes, a tensão aumenta. Fátima começa os trâmites para entregar o bebê a uma instituição de adoção, ignorando completamente as súplicas da mãe. Raquel, sem chão, passa a viver um inferno emocional.
ela tenta impedir a decisão. Vai atrás de advogados, conversa com assistentes sociais, faz de tudo para evitar que o neto seja afastado dela. Mas Fátima está decidida. Numa das cenas mais fortes da novela, Raquel chega à casa da filha e encontra o berço vazio. Desesperada, ela grita o nome de Fátima e cai em prantos ao perceber que a filha já havia levado o bebê embora. A sequência é marcada por um dos momentos mais emocionantes da trama. Raquel, sozinha, abraça o cobertorzinho do neto e chora como se tivesse perdido uma parte de si. Enquanto isso, Fátima entrega o filho nas mãos de uma assistente social. Mesmo diante do choro do bebê, ela mantém a expressão fria, tentando esconder a culpa que começa a brotar dentro dela. Quando assina os papéis, suas mãos tremem e uma lágrima escapa. Mas ao sair do local, ela respira fundo e diz para si mesma: agora posso viver de verdade. A decisão de Fátima causa uma ruptura definitiva em sua relação com Raquel. A mãe, transtornada, passa a rejeitar a filha, dizendo que não consegue mais olhar para ela. Você matou o amor que eu tinha por você, Fátima. Eu posso perdoar muita coisa, mas abandonar o próprio filho, isso não tem perdão, diz Raquel, em prantos. O público acompanha o sofrimento das duas em cenas de partir o coração. Fátima tenta seguir em frente, mergulha novamente em sua busca por status e dinheiro, mas começa a ser atormentada por lembranças do bebê. À noite, ela sonha com o choro do filho, sente o vazio da ausência dele e, pela primeira vez, começa a se questionar se realmente fez o certo. Raquel, por sua vez, tenta localizar o neto. Ela visita abrigos, procura advogados e até implora por ajuda de conhecidos influentes. Sua obsessão em reencontrar Salvadorzinho se torna uma forma de lidar com a dor da perda. A cada tentativa frustrada, ela se sente mais impotente, mas não desiste. Em um dos momentos mais emocionantes da reta final, Raquel confronta Fátima pela última vez. Você ainda vai se arrepender, minha filha. A vida cobra, e um dia você vai entender o que é perder quem a gente ama, diz, olhando firme para a jovem, que tenta esconder a emoção, mas não consegue conter as lágrimas. O destino de Salvadorzinho ainda é envolto em mistério, mas o que fica claro é que a decisão de Fátima marca um ponto sem volta. O público verá uma mulher cada vez mais perdida, tentando se convencer de que fez a escolha certa, enquanto carrega a culpa e o vazio de ter rejeitado o próprio sangue. Raquel, por outro lado, mostra mais uma vez por que é o coração pulsante de Vale Tudo. Mesmo despedaçada, ela segue lutando, acreditando que ainda pode salvar a filha de si mesma. E quem sabe, reencontrar o neto que tanto ama. Com isso, Vale Tudo entra em sua reta final, mostrando que a verdadeira batalha da vida não é pelo dinheiro ou pelo poder, mas pela capacidade de amar, perdoar e se redimir. Fátima pode ter tentado se livrar do filho, mas jamais conseguirá se libertar da culpa e do julgamento da própria consciência. E esse será o maior castigo que ela poderia enfrentar. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Freitas viveu à sombra de Marco Aurélio, servindo com dedicação e medo a um homem que nunca o respeitou. Era o tipo de funcionário que conhecia cada segredo, cada desvio, cada mentira por trás da fachada impecável da TCA. Observava calado, engolindo ofensas e fingindo lealdade, enquanto o patrão acumulava poder e fortuna às custas dos outros. Mas o tempo, que costuma cobrar caro dos arrogantes, estava do lado de Freitas. E o assistente, cansado de ser humilhado, aprendeu a esperar. Por trás do olhar submisso e dos gestos controlados, crescia um homem astuto, capaz de entender o jogo sujo que o cercava. Ele sabia que Marco Aurélio confiava demais em sua própria esperteza, e foi justamente aí que o destino começou a mudar. Quando o império do patrão começou a ruir, Freitas percebeu que era a sua chance de se libertar. Com acesso aos documentos, senhas e transações ocultas, o assistente descobriu onde estava escondida a verdadeira fortuna. O dinheiro que Marco Aurélio havia desviado da empresa ao longo dos anos. Numa sequência de eventos habilmente planejada, Freitas assumiu o controle das contas secretas e fez o que o chefe mais temia: virou o jogo. Enquanto Marco Aurélio enfrentava o colapso de sua reputação, acusado de fraude e corrupção, o antigo assistente se afastava discretamente, deixando para trás a imagem de homem submisso. Sem chamar atenção, desapareceu dos corredores da TCA, levando consigo não apenas os segredos que poderiam destruir o patrão, mas também parte considerável da fortuna que ele tanto se orgulhava de ter roubado.
Durante dias, ninguém soube ao certo o que havia acontecido com Freitas. Alguns diziam que ele fugira com medo de ser investigado. Outros acreditavam que Marco Aurélio havia mandado silenciá-lo. A verdade, porém, era bem diferente. Freitas estava mais vivo do que nunca, desfrutando de uma liberdade que nunca imaginara ter. Longe da cidade grande, começou a reconstruir sua vida em silêncio, observando à distância o escândalo que consumia seu antigo chefe. Quando Marco Aurélio finalmente viu o próprio império desmoronar, o público teve um vislumbre do novo destino de Freitas. Em meio a uma sequência de cenas que misturavam ironia e triunfo, o ex-assistente reapareceu. Primeiro, foi visto circulando por reuniões de negócios, dessa vez sentado à cabeceira da mesa, sendo ouvido e respeitado. Não havia mais o tom inseguro de quem pedia licença para falar. Havia firmeza, elegância e um sorriso de quem finalmente descobriu o próprio valor. Pouco depois, as cenas mostravam Freitas em um táxi, olhando pela janela com expressão serena. A cidade passava depressa, mas ele parecia saborear cada segundo daquele momento. O símbolo perfeito de alguém que passou a vida servindo e, enfim, aprendeu a comandar o próprio destino. O desfecho definitivo veio com uma imagem marcante. Freitas em um bangalô à beira-mar, em um cenário paradisíaco. O som das ondas, o vento leve e o brilho dourado do entardecer completavam o retrato de sua vitória silenciosa. Não havia luxo ostensivo, apenas conforto e paz. O suficiente para um homem que aprendeu que o verdadeiro poder está em saber esperar e agir na hora certa. Enquanto Marco Aurélio amargava o fracasso e a solidão, Freitas aproveitava o que restava de sua fortuna com discrição e sabedoria. Não era um milionário exuberante, mas um sobrevivente. Depois de anos engolindo o orgulho e servindo a um patrão que o desprezava, ele conseguiu transformar a própria história. A trajetória de Freitas tornou-se uma metáfora poderosa dentro da narrativa. O triunfo do subestimado sobre o arrogante. Ele não precisou de vingança explícita, nem de confrontos escandalosos. Sua vitória foi silenciosa, quase poética. O homem que um dia foi tratado como invisível passou a ser o dono do próprio destino, longe das intrigas, das câmeras e dos olhares julgadores. E, ao contrário de tantos que se deixaram consumir pela ambição, Freitas encontrou equilíbrio. Seu sorriso discreto na cena final dizia mais do que qualquer discurso. Era o sorriso de quem compreendeu que o mundo pode ser cruel, mas também justo para quem sabe jogar com inteligência. Nos últimos momentos, enquanto o sol se punha sobre o mar, a câmera se afastava lentamente do bangalô, revelando a imensidão da paisagem e a pequenez dos conflitos que ficaram para trás. Ali, entre o som das ondas e o brilho do horizonte, Freitas encerrava sua história. Não como o homem submisso que o público conheceu no início, mas como o símbolo de uma justiça sutil, aquela que o destino reserva aos que foram humilhados e aprenderam a esperar o momento certo de agir. Era um final surpreendente e, ao mesmo tempo, merecido. Freitas não apenas sobreviveu, ele venceu. Com discrição, inteligência e paciência, transformou a humilhação em poder, a obediência em autonomia e o desprezo em liberdade. Em um mundo onde todos lutam por dinheiro e status, ele provou que a verdadeira vitória é saber quando parar, recomeçar e deixar o passado afundar sozinho. Longe dos olhos do público e das armadilhas da cidade, Freitas encontrou o que sempre buscou sem saber: paz. E enquanto as ondas quebravam suavemente na praia, ele observava o horizonte com uma taça de vinho nas mãos, em silêncio, como quem agradece. Não por ter ficado rico, mas por ter aprendido a viver. Aquele homem simples, outrora humilhado e esquecido, agora era dono do próprio destino. E assim, a história de Freitas se encerrava com um sabor agridoce. O triunfo da inteligência sobre a arrogância, da paciência sobre a pressa, da justiça sobre o abuso de poder. Um final que não gritava vingança, mas sussurrava redenção. Freitas, enfim, deu a volta por cima. E o público entendeu que, no fim das contas, vale tudo para quem sabe esperar o momento certo de virar o jogo. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Heleninha será presa, acusada de ser a responsável pela morte de Odete Roitman. O público verá a personagem, uma das mais sensíveis e vulneráveis da trama, sendo levada para uma penitenciária em uma sequência marcada por emoção, desespero e incerteza. O destino da filha de Odete, que tanto lutou contra os próprios demônios e buscou redenção,
tomará um rumo inesperado e doloroso, levando todos os personagens e os telespectadores a questionarem o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Tudo começará quando o delegado Mauro receber o resultado da perícia na arma do crime. Para surpresa de todos, as impressões digitais encontradas pertencem a Heleninha e a Celina, a governanta fiel que sempre esteve ao lado da família Reutemann. A descoberta cairá como uma bomba e mudará completamente o rumo da investigação. Mauro, que até então acreditava na hipótese de que o assassinato pudesse ter sido motivado por vingança empresarial, passará a considerar que o crime foi fruto de um drama familiar explosivo. Determinando que é hora de colocar as duas frente a frente, o delegado ordenará que Heleninha e Celina sejam conduzidas à delegacia para novos depoimentos. A cena será tensa. Heleninha, visivelmente abalada, entrará na sala de interrogatório acompanhada de seu advogado. Do outro lado, Celina aguardará, com o rosto abatido e as mãos trêmulas. O delegado iniciará as perguntas com voz firme. Senhora Helena Reutemann, a perícia encontrou suas digitais na arma que matou sua mãe. A senhora poderia explicar por quê? Heleninha, com os olhos marejados, tentará se defender. Eu toquei naquela arma uma vez, mas foi antes de tudo isso acontecer. Eu nunca faria mal à minha mãe. Nunca! Mauro não parecerá convencido. Ele insistirá, pedindo detalhes sobre o relacionamento entre mãe e filha, e os flashbacks começarão a invadir a tela. O público verá cenas antigas de brigas intensas entre as duas. Odete humilhando Heleninha, criticando sua fragilidade, chamando-a de vergonha da família e insinuando que ela nunca seria capaz de nada. Em um desses momentos de lembrança, Heleninha, tomada pela raiva, grita: "Eu queria que você desaparecesse da minha vida, mãe." Essas palavras, agora ecoando no interrogatório, pesarão contra ela. Enquanto o delegado conduz o interrogatório, Celina, em outra sala, enfrentará suas próprias perguntas. Leal e protetora, ela tentará blindar Heleninha, dizendo que limpava frequentemente os objetos da casa e pode ter tocado na arma por acaso. Porém, suas contradições deixarão Mauro ainda mais desconfiado. A tensão crescerá até que ele decidirá colocar as duas frente a frente, em uma acariação que se tornará um dos momentos mais eletrizantes da novela. Quando as duas se olharem, o clima será de dor e desespero. Heleninha, chorando, dirá: "Você acredita mesmo que eu seria capaz disso, Celina? Eu amava a minha mãe, apesar de tudo." E Celina, igualmente emocionada, responderá: "Eu não acredito em nada, dona Helena. Só sei que essa história precisa ser esclarecida." Enquanto a acariação ocorre, novos flashbacks serão exibidos, revelando o quanto Heleninha sofreu com o desprezo da mãe, principalmente durante os períodos em que lutava contra o alcoolismo. Em uma dessas cenas, Odete aparece negando ajuda à filha, afirmando friamente: "Quem cai por fraqueza não merece piedade." A lembrança será devastadora para Heleninha, que no presente permanecerá calada, exausta diante das acusações. A notícia de sua prisão se espalhará rapidamente. A imprensa fará plantão na porta da delegacia, e os familiares reagirão com espanto. Raquel, atônita, se recusará a acreditar. A Heleninha, impossível. Ela não tem rancor no coração. Ivan, igualmente chocado, tentará conseguir informações com o delegado, mas esbarrará na burocracia. Já Marco Aurélio, com um misto de culpa e cinismo, aparecerá na delegacia e pedirá para ver a ex-mulher. A cena entre os dois será carregada de emoção contida. Marco Aurélio entrará na cela e encontrará a Heleninha sentada, de olhar perdido. "Vim ver como você está", dirá ele, tentando parecer solidário. "Agora se preocupa comigo?", responderá ela com um sorriso triste. "Quando eu precisei, você me virou as costas, assim como ela." Marco Aurélio abaixará a cabeça sem coragem de responder. Será a primeira vez que o empresário, sempre frio e calculista, mostrará um traço de arrependimento genuíno. Nos dias seguintes, Heleninha continuará presa na delegacia enquanto o inquérito segue. Ela receberá a visita de amigos e familiares, mas o clima será sempre de desespero. Em uma conversa com Raquel, Heleninha desabafará: "Eu sei que parece impossível provar, mas eu não matei a minha mãe. Tudo o que eu queria era que ela me amasse, só isso." Raquel, com os olhos marejados, responderá: "Nós vamos provar isso, Heleninha. Eu prometo." Apesar dos esforços, o delegado Mauro continuará convicto de que a principal suspeita é, de fato, Heleninha. Com base nas provas e no histórico de conflitos familiares,
Ele pedirá sua transferência para a penitenciária feminina, onde aguardará julgamento. No penúltimo capítulo, o público verá a personagem sendo conduzida de viatura, algemada, enquanto flashes de fotógrafos iluminam o trajeto. A música de fundo, melancólica, acompanhará a expressão vazia de Heleninha, que parece aceitar o destino com resignação. Ao chegar à penitenciária, ela será recebida com olhares curiosos e murmúrios. A filha da poderosa Odette Reutemann agora é mais uma detenta, vestindo o uniforme bege e dormindo em uma cela simples. As cenas mostrarão a adaptação dolorosa, o barulho das grades, o frio da noite e o peso do isolamento. Heleninha, sentada em sua cama, lembrará da mãe e sussurrará: "Será que, onde quer que esteja, você ainda me culpa por tudo?" A sequência na prisão revelará uma nova faceta da personagem. Longe do luxo e das intrigas da alta sociedade, ela reencontrará a si mesma. Passará a ajudar outras detentas, ouvir suas histórias e pouco a pouco voltará a ter fé. Em um dos momentos mais comoventes, ela receberá uma carta de Raquel dizendo: "A verdade vai aparecer. Acredite em mim, Heleninha sorrirá pela primeira vez, mesmo dentro das grades." Enquanto isso, do lado de fora, a investigação dará novas voltas. O delegado Mauro começará a perceber que algumas peças do quebra-cabeça não se encaixam. Um novo testemunho surgirá, colocando dúvidas sobre a presença de Heleninha na cena do crime. O público verá o suspense crescer à medida que o mistério se aproxima do desfecho. No último capítulo, finalmente, virá a grande revelação. Em uma sequência eletrizante, o verdadeiro assassino de Odette Reutemann será desmascarado. Um personagem que ninguém esperava, motivado por inveja e rancor acumulados ao longo da trama. A verdade virá à tona, inocentando Heleninha. As cenas finais mostrarão a filha de Odette sendo libertada. Ao sair da penitenciária, ela será recebida por Raquel, Ivan e Celina, que a abraçarão com emoção. Heleninha olhará para o céu e dirá com voz serena: "Mãe, finalmente eu posso respirar em paz." Com lágrimas nos olhos, Raquel responderá: "Agora é hora de recomeçar, Heleninha." A novela terminará com uma mensagem de redenção e perdão. Heleninha, que começou a história como uma mulher frágil e perdida, encerrará sua jornada mais forte e livre, provando que, mesmo após as maiores injustiças, sempre há espaço para a verdade e para o renascimento. Assim, Vale Tudo chegará ao fim com uma de suas cenas mais marcantes. Heleninha caminhando pela praia ao entardecer, sentindo o vento no rosto como símbolo de liberdade e recomeço, enquanto a narração final ecoa: "Alguns erros destroem, mas outros ensinam. E quando a verdade enfim vem à tona, o coração encontra o caminho da paz." O último capítulo de Vale Tudo será uma verdadeira catarse para os telespectadores. Emoção, justiça, reencontros e celebrações marcarão o encerramento de uma das tramas mais intensas e envolventes da teledramaturgia. A história que começou com uma mulher simples vendendo sanduíches na praia chegará ao fim com essa mesma mulher, agora poderosa e realizada, coroando uma trajetória de luta, coragem e superação. Raquel, interpretada com maestria e emoção, viverá o auge de sua redenção ao subir ao altar com Ivan, o homem que sempre acreditou em sua integridade, mesmo quando o mundo inteiro duvidava dela. O casamento de Raquel e Ivan será um espetáculo de emoção e elegância. A cerimônia acontecerá em sua própria mansão, símbolo da vitória conquistada com o trabalho honesto e a persistência que sempre a caracterizaram. O jardim, cuidadosamente decorado com flores brancas e detalhes dourados, refletirá o novo tempo de paz e prosperidade. Raquel entrará acompanhada por Salvador, o netinho que simboliza o futuro, carregando a inocência e a esperança que tanto faltaram no passado. A trilha sonora suave marcará cada passo dela em direção ao altar, onde Ivan a aguardará emocionado, com os olhos marejados. Ao lado dos dois estarão amigos e familiares que acompanharam essa longa jornada. Heleninha, agora sóbria e radiante. Cecília e Laís, com um brilho de cumplicidade no olhar. E até Afonso e Solange, recuperados e felizes com os filhos. Todos testemunharão o amor de um casal que resistiu a intrigas, traições e injustiças. Raquel, ao dizer sim, não estará apenas se casando, mas também fechando um ciclo de sofrimento e abrindo outro, cheio de paz e amor. Eu lutei a vida toda por dignidade,
e agora quero apenas viver com serenidade, dirá ela, emocionada durante a cerimônia. Enquanto o amor floresce na mansão de Raquel, outro casamento igualmente simbólico acontecerá, dessa vez longe do luxo e da pompa, na aconchegante pousada de Paraty. Cecília e Laís, que enfrentaram preconceitos e dúvidas ao longo da trama, celebrarão sua união em uma cerimônia íntima, repleta de afeto e simplicidade. Sob o pôr do sol à beira-mar, cercadas por Sarita e Dona Lu, as duas trocarão votos sinceros, representando a vitória do amor em todas as suas formas. A vida é curta demais para não viver a verdade, dirá Cecília, em um dos momentos mais marcantes da cena. Esse segundo casamento trará um contraste poético com o de Raquel e Ivan. Enquanto o primeiro celebra o triunfo material e a conquista social, o segundo simboliza a liberdade emocional e o direito de amar sem medo. A autora amarra assim duas mensagens poderosas: que a justiça e o amor caminham juntos, e que cada vitória, seja ela pública ou silenciosa, merece ser celebrada. Mas nem todos terão um final feliz. A justiça, que parecia tardar, finalmente cairá sobre os vilões que manipularam, mentiram e destruíram vidas em nome da ambição. Marco Aurélio, o empresário inescrupuloso que se julgava acima das leis, tentará fugir do país em um jatinho particular, levando consigo malas de dinheiro e documentos falsos. No entanto, será surpreendido pela polícia em pleno aeroporto, cercado por agentes federais. A sequência será marcada por tensão. Ele tentará disfarçar, fingindo inocência, mas será algemado diante dos repórteres, enquanto flashes e câmeras registram sua queda. "Eu só tentei proteger meus negócios", gritará em vão, enquanto é levado. A cena simbolizará a ruína de um homem que acreditava poder comprar o mundo, mas que acabou vencido pela própria soberba. Sua prisão será exibida no final do penúltimo capítulo, deixando o público em suspense sobre o que acontecerá em seguida. Já Leila, cúmplice e igualmente ambiciosa, também não escapará do acerto de contas. Depois de anos usando o charme e a manipulação como armas, ela verá o cerco se fechar. Ao saber da prisão de Marco Aurélio, tentará destruir provas e fugir, mas será interceptada pela polícia ao sair de casa. Orgulhosa até o fim, ainda tentará manter a pose diante dos oficiais. "Vocês não sabem com quem estão lidando", dirá com o olhar altivo, mas a máscara cairá quando ouvir o estalar das algemas em seus pulsos. Leila será levada para a delegacia sob os olhares de vizinhos e jornalistas. A mulher que um dia encantou com elegância e ambição desmedida, terminará sozinha, cercada por câmeras e julgamentos. A cena trará um forte contraste com o brilho que ela ostentava no início da novela. Agora, o luxo dará lugar ao frio de uma cela e à consciência pesada. No último capítulo, Marco Aurélio ainda aparecerá em casa, desta vez com tornozeleira eletrônica, aguardando julgamento. O outrora poderoso empresário estará irreconhecível, abatido, envelhecido e tomado por um silêncio incômodo. A arrogância cederá lugar à reflexão. Em um diálogo com Raquel, que o visitará para encerrar de vez o passado, ele finalmente demonstrará arrependimento. "Eu destruí tudo o que toquei, e no fim, não sobrou ninguém", dirá, com os olhos baixos. Raquel, serena, responderá: "Sempre sobra a verdade, Marco. E é com ela que cada um precisa aprender a viver." Essa conversa será um dos momentos mais fortes do desfecho, simbolizando que a verdadeira vitória de Raquel não está apenas na riqueza, mas na capacidade de perdoar e seguir em frente. O tom será de redenção, não apenas para ela, mas também para o público que acompanhou cada injustiça ao longo da história. Enquanto isso, o clima na mansão voltará a ser de celebração. A festa de casamento de Raquel e Ivan se estenderá noite adentro, com música, risadas e abraços. Heleninha fará um brinde emocionante, agradecendo à irmã por nunca desistir dela. "Você me mostrou que o amor é a única cura que realmente funciona", dirá, levantando a taça. Salvadorzinho correrá entre os convidados, arrancando sorrisos e simbolizando a continuidade da família. Em Paraty, Cecília e Laís também terão sua festa. Uma roda de violão, luzes simples e uma mesa repleta de comidas caseiras. Sarita, emocionada, declarará: "Vocês são o futuro, meninas. Que o mundo aprenda com o amor de vocês." As duas se abraçarão, selando o momento com um beijo sob aplausos. As duas festas se alternarão em cena, numa montagem paralela que mostrará a diversidade dos caminhos da felicidade. Enquanto uns celebram com luxo e brilho,
Outros festejam com simplicidade e verdade. Ambos, porém, unidos pela honestidade e pelo amor. Nos minutos finais, a novela mostrará um salto temporal. Raquel, agora avó dedicada, brincará com Salvadorzinho no jardim de casa. Ivan, ao seu lado, observará com ternura. Você conseguiu, Raquel. Transformou tudo em luz, dirá ele, abraçando-a. Ela sorrirá e responderá. Nada se perde quando a gente acredita. A vida pode ser dura, mas vale tudo quando é vivida com dignidade. Enquanto a câmera se afasta, o público verá imagens rápidas dos demais personagens encerrando suas jornadas. Cecília e Laís administrando a pousada e recebendo hóspedes sorridentes. Heleninha inaugurando uma clínica de reabilitação com o nome da mãe. Afonso correndo na praia com os filhos. E Leonardo agora recuperado, acompanhando tudo com orgulho. A última cena trará Raquel caminhando pela areia, com o sol se pondo ao fundo, um eco da primeira imagem da novela, quando ela ainda vendia sanduíches e sonhava com um futuro melhor. Só que agora, ao invés de solidão, ela terá amor, respeito e paz. Ao olhar o mar, ela dirá num sussurro: valeu a pena. A câmera se elevará lentamente, mostrando o mar infinito e o céu dourado. A trilha sonora entrará suave, com a canção tema que marcou toda a trajetória da personagem, encerrando a novela com a sensação de que, apesar de todas as quedas, a justiça e o amor sempre prevalecem. Assim, Vale Tudo terminará com o equilíbrio perfeito entre emoção, redenção e justiça, um final que honrará a essência da história e reafirmará sua mensagem principal. Pode não haver respostas fáceis, mas viver com integridade sempre valerá a pena. Raquel está no auge de sua vida quando o destino coloca novamente Maria de Fátima diante dela. Depois de tanto sofrimento, traições e humilhações, a empresária finalmente alcançou tudo o que sempre quis: respeito, estabilidade e amor ao lado de Ivan. Sua rede de restaurantes a paladar é um sucesso absoluto e o nome de Raquel Accioli virou sinônimo de superação. No entanto, a paz conquistada será colocada à prova quando a filha, outrora símbolo da ambição desmedida, reaparece em sua porta pedindo ajuda. Raquel sente o coração apertar ao ver Fátima tão abatida, mas o orgulho fala mais alto. Você escolheu o caminho mais fácil, minha filha. Agora precisa lidar com as consequências, diz, fria, sem disfarçar o ressentimento. Por dentro, a dor é enorme. Afinal, nenhuma mãe sonha em ver o próprio sangue cair em desgraça. Mas Raquel sabe, é hora de Fátima encarar a vida sem manipulações, sem os truques que usou durante anos para subir às custas dos outros. Maria de Fátima, por sua vez, vive o pior momento de sua trajetória. Acostumada a viver cercada de luxo, ela vê o castelo de ilusões ruir de uma só vez. Tudo começa quando recebe uma notificação de despejo do apart-hotel bancado por Odete Reutemann. Mas isso é um absurdo! A Odete prometeu me ajudar! Grita rasgando o documento em desespero. O gerente do local, impassível, apenas avisa: as ordens vieram da senhora Reutemann pessoalmente. A senhora tem até amanhã para desocupar o quarto. Fátima tenta ligar para Odete, mas a ligação é ignorada. A empresária, cansada das chantagens e das promessas vazias, cortou o cordão umbilical financeiro. Sem dinheiro e sem aliados, Fátima assiste também ao colapso de sua imagem pública. Nas redes sociais, seus seguidores a abandonam. Eu estou perdendo seguidores, Olavo! Olha isso! Todo mundo está me cancelando! Reclama desesperada. Olavo, que antes se deslumbrava com o glamour dela, agora se mostra indiferente. Fátima, parece que a sorte virou. O olhar dela é de pânico. Pela primeira vez, o mundo não gira ao seu favor. César, o homem que um dia ela acreditou dominar, também se cansa do jogo. Em uma tentativa de se reerguer, Fátima o procura no escritório. César, eu só preciso de um tempo. Eu posso te ajudar. Posso trabalhar com você de novo, implora, forçando um sorriso. O empresário, no entanto, a encara com frieza. Acabou, Fátima. Eu não quero mais nada com você. Nem pessoal, nem profissionalmente. O golpe final vem quando ele manda o segurança colocá-la para fora. Você não pode fazer isso comigo. Eu te dei tudo! Grita ela, sendo arrastada pelos seguranças. César apenas responde impiedoso. Não, Fátima. Foi você quem tirou tudo de si mesma do lado de fora. Em meio ao barulho dos carros e ao sol inclemente, ela sente a realidade desabar. Pela primeira vez, não há ninguém para salvá-la. Sem saída, Fátima engole o orgulho e decide procurar a mãe. Atravessa a cidade de táxi.
o último luxo que ainda pode bancar. E chega à porta da Paladar. Raquel, surpresa ao vê-la, mantém o tom controlado. O que você quer, Fátima? A filha, quase sem forças, desaba. Mãe, eu preciso de ajuda. Eu perdi tudo. A Odete me deixou. O César me virou as costas. Eu só preciso de um emprego. Me deixa trabalhar aqui. Por favor. Raquel a observa por longos segundos. As lembranças voltam. O dia em que Fátima a expulsou da própria casa. Os insultos. O desprezo. Você lembra o que me disse, Fátima? Que eu era uma fracassada. Que eu nunca seria ninguém? Pois bem, hoje eu sou alguém. E você, o que é agora? Fátima tenta se justificar, chorando. Eu errei, mãe. Mas eu sou sua filha. Raquel se mantém firme. Filha é quem tem amor, respeito, não quem destrói a própria mãe por ambição. Eu não posso te empregar. Aqui as pessoas trabalham de verdade. E eu não confio em você. A rejeição é um soco no estômago. Derrotada, Fátima tenta seguir o conselho da mãe e procurar um emprego por conta própria. Vai até a Tomorrow, empresa onde trabalhou um dia, na esperança de recomeçar. Mas a recepção é cruel. Sardinha, agora em posição de chefia, ironiza. Olha só quem voltou! A princesinha da alta sociedade agora quer bater ponto? Fátima engole o constrangimento. Eu só quero uma chance. Ele ri. Aqui a gente não contrata gente que pisa nos outros. Você fez por merecer o que está passando. Em seguida, manda o segurança acompanhá-la até a saída. A humilhação é pública, e pela primeira vez, ela sente o peso da vergonha. Sem dinheiro e sem casa, Fátima volta ao apart hotel para recolher suas coisas, empurrando um carrinho com malas, enquanto os funcionários observam em silêncio. A menina arrogante, que um dia humilhou tantos, agora é apenas mais uma anônima tentando sobreviver. Raquel, mesmo tentando se manter firme, sofre com a situação. Ivan percebe a inquietação da esposa. Você ainda está pensando na Fátima, não é? Ela suspira. Sou mãe, Ivan. Por mais que eu queira fingir que não, me dói vê-la assim. Ele segura sua mão. Às vezes a gente precisa deixar quem amamos cair, para que aprenda a se levantar. Raquel assente em lágrimas. No fundo, ela torce para que a filha encontre um novo caminho, longe da soberba que a destruiu. Enquanto isso, Fátima, sem alternativas, aceita a oferta de uma conhecida e vai morar temporariamente no antigo apartamento de César, agora vazio e decadente. O contraste é brutal. Do luxo dos jantares e vestidos caros ao eco frio de um espaço abandonado, onde o silêncio é a única companhia. O tempo passa, e a transformação de Maria de Fátima se torna inevitável. Grávida, sozinha e sem perspectivas, ela consegue um emprego como atendente em uma padaria. Usa um uniforme simples e acorda cedo para enfrentar ônibus lotados, empurrando-se entre trabalhadores que ela antes desprezava. No balcão, atende clientes com má vontade. Quer troco em moedas? Pergunta sem esconder o tédio. Um cliente retruca. Com esse humor, moça, vai perder o emprego de novo. Ela revira os olhos. Ainda há arrogância em seu olhar, mas algo mudou. A queda lhe trouxe marcas. Certa manhã, sente uma forte dor e é levada às pressas para o hospital. Horas depois, nasce Salvador, seu filho. O nome, escolhido por impulso, reflete o que ela não consegue dizer em voz alta: a esperança de ser salva de si mesma. No final, Fátima entrega o bebê a Raquel, num gesto que surpreende a todos. Ele merece o que eu nunca tive: amor de verdade, diz com os olhos marejados. Raquel a abraça, emocionada, sem rancor. Você ainda pode mudar, minha filha. Nunca é tarde. Fátima se afasta, sem destino certo, enquanto Raquel segura o neto nos braços, sentindo uma nova chance surgir. Não apenas para o menino, mas para curar, enfim, a ferida entre mãe e filha. Assim, a história fecha seu ciclo. A mulher que um dia foi humilhada se torna símbolo de dignidade, enquanto a filha, cegada pela ambição, aprende da forma mais dura o valor da simplicidade e do trabalho. Vale tudo, afinal, mostra que o tempo cobra, a justiça vem, e que o amor, mesmo ferido, sempre encontra um jeito de renascer. Maria de Fátima. Acostumada a manipular, enganar e pisar em quem fosse preciso para subir na vida, a golpista vai, pela primeira vez, experimentar uma sensação que há muito tempo desconhece: alívio. Depois de meses sendo apontada como uma das principais suspeitas pela morte de Odete Reutemann,
a jovem verá o cerco policial se desfazer e, finalmente, ficará livre das acusações que a perseguiam desde aquela fatídica noite no Copacabana Palace. A trajetória de Maria de Fátima é marcada por